congrego, trago a saudação também do meu pastor Eduardo Morizono, do missionário e missionária Daniela Morizono, são os líderes e fundadores do ministério da Comunidade Evangélica Cristo para os Povos, fica ali em Comac, não está muito longe daqui. Trago as saudações deles e todo o nosso sincero agradecimento, meu, da minha esposa, tá, pastor, por toda a recepção, de todos os irmãos. Eu não vou estar citando o nome porque todos os irmãos ajudaram, seja até mesmo aqueles que não foram diretamente, mas de alguma forma todos contribuíram nesse período que eu estive aqui. Porque só de estar junto, irmãos, às vezes a gente observar, seja a comunhão, seja a gente compartilhar, conversar um pouco, isso já edifica a fé de uma forma tremenda. Como eu citei da vez passada, quando eu vi o irmão Antônio se batizar, irmãos, aquilo ali foi um renovo espiritual na minha vida. Ver o Senhor aceitar Jesus e descer as águas, aquilo foi uma alegria no meu coração muito grande. Então eu glorifico a Deus, porque foram 2 meses e poucos, e foram 2 meses que eu posso dizer que foi de grande bênção para a minha vida. Por isso, muito obrigado, pastor, muito obrigado a todos os obreiros, presbítero, a toda a igreja. Eu agradeço também, em nome da minha esposa, nós trazemos o nosso agradecimento e quero poder compartilhar essa palavra com os irmãos e que eu possa, de alguma forma, cooperar também convosco, assim como vocês cooperaram tanto comigo. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 a seguir. Todos encontraram? Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei com aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, assim também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem se assentar. Aleluia. Estou até um pouco nervoso, porque a gente vem para cooperar, trazer a palavra no decorrer do culto. Deus tocou muito no meu coração, Ele falou comigo por meio dos louvores. E isso é muito gratificante, porque Deus ele usa diversas formas para falar conosco, pela tua palavra e também em todo momento, seja até mesmo às vezes no ato de uma oferta, no ato de alguém ofertar uma palavra de oferta, Deus fala conosco, irmãos. E eu já estou muito feliz, antes mesmo de pregar, de já poder ter sentido a presença de Deus neste lugar. Glorifico a Deus por isso. O tema do culto de hoje é guarda o que tens. Esse versículo está na carta que Jesus Cristo escreveu, dada ao teu servo, o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, a revelação que Deus deu a ele, e no qual se deu para nós todo o livro de Apocalipse. Deus traz palavras às igrejas, mas não era simplesmente só porque a Bíblia conta 7 igrejas, não significa que essas palavras se retêm somente a eles, não. Porque ao final de cada carta, o Espírito do Senhor, Jesus Cristo diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a visão dessas cartas não se limitava simplesmente à igreja, no caso de Filadélfia, que estava em Filadélfia, como a todas as outras cartas. Elas já estavam direcionadas com uma visão, vamos assim dizer, futura, para toda a igreja de Cristo. E em todas as palavras de Jesus reveladas nas cartas,
a gente vê que algumas delas tiveram severas acusações de Deus, mas no caso de Filadélfia e Esmirna não tiveram acusações, não tiveram uma queixa de Deus. Mas também, independente daquelas que tiveram falhas ou erros, a gente observa uma coisa: Deus, independente da falha do erro, Ele não deixou de falar, de exortar e de corrigir. Assim como Ele diz na última carta para a Laodiceia, porque eu corrijo a quem eu amo. Isso é muito gratificante saber, porque muitas das vezes a gente olha algumas cartas do livro de Apocalipse com um olhar simplesmente de olhar as falhas e os erros de algumas igrejas e usar isso até de exemplo para apontar igrejas na atualidade. Não vou dizer que isso é errado, porque como foi naquele tempo, para essas 7 igrejas, essas características são coisas que remetem também ao nosso tempo. Se você observar as cartas do livro do Apocalipse e olhar as igrejas atuais, muitas delas têm caído nos mesmos erros e nos mesmos pecados. Muitas têm engrandecido as suas obras, mas têm deixado o primeiro amor. Muitas têm feito grandes coisas de Deus, mas têm tolerado o espírito de Jezabel, têm se prostituído, têm negado a Cristo. É uma realidade do nosso dia. Mas o que as pessoas esquecem de observar, em meio a tudo isso, a essas cartas direcionadas a todas essas igrejas, a vontade de Deus sempre foi a mesma. Independente se era trazer elogio ou exortação, era trazer uma palavra de arrependimento, de conserto e também de motivação, de ânimo, porque tudo aquilo que ele disse porque ele ama. Ele repreendeu Laodiceia, repreendeu, mas porque ele ama. Porque ele apontou o erro, porque ele apontou o pecado, porque ele ama. Isso me chama a atenção, porque quando eu chego para Filadélfia, ele elogia essa igreja. Ele não diz nenhuma acusação. Mas isso não significa que as outras, podemos assim dizer, que vamos castigá-las. É o mesmo caso, por exemplo, em Gênesis, quando acontece com Caim. Quando a gente vê a Bíblia, ele comete aquela atrocidade, aquele pecado, mata o teu irmão. Mas o que traz algo glorioso no meu coração é ver que Deus, mesmo assim, falou com Caim. E por isso que nas igrejas, mesmo em meio às falhas, aos erros e aos pecados, Deus não deixou de falar com a tua igreja. E revela para o apóstolo Paulo dizendo, olha, escreve as igrejas. E aí a gente chega aqui em uma dessas igrejas que estava em Filadélfia. Jesus ele começa dizendo, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ao Jesus citar isso sobre ser santo, é algo que já deixa claro, vamos assim dizer, quem ele é. A gente sabe que santo somente Deus. Só um é santo. Quando Jesus ele diz à igreja de Filadélfia, aquele que está dizendo é o santo. Ele já estava claramente deixando claro, eu sou Deus. Eu sou Deus. E sendo Deus, sendo santo, Ele é verdadeiro. Então aquele que está dizendo é santo e é verdadeiro. Porque aqui está escrito, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Quando ele diz que é verdadeiro, essa palavra, no caso aqui do seu original, o seu significado é exatamente esse. É aquilo que é a verdade, ou aquilo que se opõe àquilo que é falso. Aquilo que é autêntico, aquilo que é original. E também uma coisa que Jesus queria dizer, olha, em meio a tudo o rebuliço que estava acontecendo, porque nesse tempo, muitos judeus que não estavam aceitando a mensagem do Evangelho de Cristo, estavam se opondo à igreja do Senhor. E em meio a isso, essa igreja poderia ser uma dessas igrejas pequenas, menores, que foram alcançadas pela graça de Deus, pelo Evangelho, e que estavam sofrendo a oposição por parte desses judeus, mas judeus esses não convertidos, judeus esses que estavam literalmente perseguindo a igreja de Cristo. E por isso que no texto vai mencionar como sinagoga de Satanás, porque judeu, verdadeiramente judeu, se tratando de conversão, assim como está no Novo Testamento, não é aquele que é na carne, não é aquele que é na circuncisão, mas é aquele que é no interior, no espírito, aquele que é transformado por meio de Cristo.
Então aquela igreja, ela tinha de alguma forma sido evangelizada e alcançada, mas os judeus que assim se opuseram a eles, provavelmente citavam palavras do tipo: esse Cristo, isso aí é uma invenção da mente humana, isso daí é algo que foi elaborado na mente daqueles que se dizem apóstolos. Mas Jesus, ele chega para a igreja e diz: não, quem está dizendo é aquele que é santo e verdadeiro. Ou seja, quem está dizendo de fato sou eu, o grande eu sou. É Deus quem está falando. Então ele já deixa de cara, vamos assim dizer, estampado para a igreja, dizendo: olha, quem está falando é o teu Deus. Quem está falando é o teu Senhor, aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. E quando a gente fala de santidade e verdade, não tem como a gente pensar a não ser em Deus, irmão. Se tem alguma coisa que difere de nós, que a gente não consegue, vamos assim dizer, se alguém falar assim, santo, se alguém dizer verdade, não tem como a gente querer se enquadrar nisso, mediante a queda do homem. Por conta da queda do homem, a nossa natureza é tão propensa ao pecado, que santidade em nossa natureza carnal, falha, é algo que está completamente distante de nós. Então quando a gente fala santo, verdadeiro, não tem como a gente não ter em mente Deus, santo, Deus, verdadeiro, Deus. Por isso que a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque somente Deus é a verdade, somente Deus é santo. Então ele diz à igreja, trazendo essas características, dizendo: olha, quem está falando é o teu Deus, é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro. Não foi algo inventado pela mente dos apóstolos, não. Quem está dizendo a vocês é o próprio e único verdadeiro Deus, que veio, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele começa dizendo, se não bastasse que ele dissesse: olha, eu sou o santo e o verdadeiro, ele diz: e o que tem a chave de Davi. É interessante observar que em Isaías é mencionado a chave da casa de Davi, só que em Apocalipse menciona a chave de Davi. E no contexto lá em Isaías, abra comigo em Isaías, capítulo de número 20, versículo de número 23. Capítulo de número 20, Isaías, capítulo de número, 22, versículo de número 20. Isaías, capítulo de número 22, versículo de número 20. E está escrito assim: será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da túnica, e forçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Menciona, ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como um prego, um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Aqui não é a mesma chave mencionada, porque ele recebeu a chave da casa de Davi, ou seja, ele seria como um pai, como o próprio texto diz, aquele que estaria ali à frente, recebeu a autoridade de Deus sobre o povo, para consertar tudo aquilo que estava em desordem. Então ele recebeu a autoridade da casa de Davi, ou seja a respeito dos tesouros, da administração de tudo, para ter um cuidado. Mas quando ele é dito lá em Apocalipse, Jesus não diz que ele tem a chave da casa de Davi, ele diz: eu tenho a chave de Davi. E é interessante porque Davi, quando ele fala que tu me formaste desde o ventre da minha mãe, traz uma ligação com isso, porque Jesus não está querendo dizer que ele tem a chave ou a autoridade sobre aquilo que Davi possuiu ou tinha, ou sobre o povo em si ali, não. Ele está dizendo: sou eu quem tenho autoridade sobre Davi, sou eu quem tenho toda a autoridade, porque o povo judeu, ainda até os dias de hoje, tem muito esse respeito e todo o conhecimento da história de Davi como um marco no seu decorrer histórico. Então, quando Jesus ele diz que eu tenho a chave de Davi, ele está indo muito mais além do que simplesmente dizer que ele tem autoridade sobre aquele povo. Ele está dizendo que ele tem autoridade
tudo. Foi Ele quem fez a vida. É muito semelhante, da mesma forma, quando ele diz a respeito de Abraão, e ele diz: eis que está aqui aquele que é maior do que Abraão. Antes de Abraão existir, Jesus disse: eu sou. É quase como se fosse o mesmo sentido que ele está querendo dizer. Vocês veem Davi como um grande rei, mas saiba que aqui está quem tem maior autoridade do que Davi, aquele que veio de fato para reinar. E voltando lá em Apocalipse, então Jesus ele deixa claro já de início essas três coisas. Quem está falando com vocês é aquele que é santo, que é verdadeiro e que tem toda a autoridade. Ou seja, Jesus já estava deixando claro, quem está falando é o próprio Deus. Aí ele chega e diz que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O mais correto seria o que abre, em algumas traduções está assim, e ninguém fechará, uma visão futura. E o que ele fecha, ninguém abrirá, uma visão futura. Querendo dizer no sentido de que aquilo que Deus abre, ou a porta que Deus abre, independente do tempo ou o que for, não tem como homem nenhum, principado, potestade, demônio, inferno, o que for, fechar. Ou se ele fechar a porta, não tem quem seja que abra. É por isso que quando Deus ele fala a respeito de Pedro, que tu serás Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, ele fala a porta do inferno não prevalecerão contra ela, ele diz o porquê, porque eu te dei as chaves do reino de Deus. Ou seja, por mais que a porta, no sentido do maligno, está aberta, com a sua maldade, para querer parar a igreja, saiba que eu dei a vocês a chave do reino de Deus, a autoridade, e a porta da evangelização, da mensagem do evangelho, está aberta, e inferno nenhum vai fechar, porque sobre vós está a autoridade, a chave do reino. Aleluia! Então isso demonstra, quando Jesus fala a respeito da chave, a respeito da porta que ele abre, não tem como. Se Deus fechar a porta para mim, por exemplo, está fechado, irmão, ponto final. Mas se Deus abrir, o inferno fecha. Foi assim com a igreja, mesmo perseguida, mesmo com suas dificuldades, vendo pessoas sendo levadas para a prisão, sendo pessoas condenadas, inocentes, lançadas sobre o fogo, por causa da sua fé. O evangelho nunca deixou de crescer, porque Deus sempre deixou essa porta aberta. E a autoridade Ele sempre concedeu à tua igreja, por meio do teu santo nome. Só que dizendo tudo isso, a gente tem que chegar num rumo. E qual que era o rumo de Jesus para essa igreja? Em dizer para eles: olha, então quem está falando é santo, é verdadeiro, é o próprio Deus. Quem tem toda a autoridade. Quem abre, ninguém fecha. E quem fecha, ninguém abre. Aí ele chega para a igreja e diz: eu sei as tuas obras. Isso me chama a atenção. Porque se tem uma coisa que se repete para todas as cartas é: eu sei as tuas obras. E também ele diz: ao que vencer, e quem tem ouvidos, ouça. Isso se repete em todas as cartas. Eu sei as tuas obras. A Bíblia diz que tudo está nu aos olhos daquele a quem nós devemos de prestar contas. Deus, Ele tudo vê. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece os meus erros. Ele conhece os meus pecados. Ele conhece as minhas falhas. Assim também como conhece as suas. Mas Ele também consegue enxergar em mim qualidades, como enxergou em igrejas. Assim como Ele consegue enxergar em você qualidades. E olhar para você e te elogiar, como elogiou Filadélfia. E isso é maravilhoso no caráter de Deus. Porque Ele vê o erro, Ele vê o pecado, Ele vê a dificuldade. Mas a sua palavra sempre é uma palavra, mesmo se for de corrigir, é de trazer esperança, é de trazer conserto, é de levar o homem de volta a Ele. Assim como Ele fez em todo o projeto da salvação, revelando a Tua palavra, os Seus mandamentos, os preceitos, a lei, o que era pecado, tudo em prol de um objetivo: resgatar o homem para si.
Então, quando Deus aponta o nosso erro, o nosso pecado, irmão, nunca é para nos prejudicar, nunca é para nos destruir, muito pelo contrário, Ele de fato está fazendo isso por amor. Imagina você, um pai que vê um filho fazendo uma coisa errada e negligencia, não corrige, não disciplina. De certa forma, para quem já é pai sabe, isso é falta de demonstração de amor, sim ou não? Um pai que ama vai se preocupar, um pai que ama vai se importar, vai dizer, não, o que está fazendo é errado, eu preciso falar, eu preciso instruir. Ele não pode ficar nessa ignorância, ele tem que aprender o que é certo. E com Deus não é diferente, irmão. Então Deus, Ele conhece as nossas obras, seja elas boas, seja elas más. E no caso de Filadélfia, as obras eram muito boas, porque ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Quando Jesus olha para essa igreja, ele vê uma obra maravilhosa, que na verdade é aquilo que todo cristão deve fazer, para ser uma igreja genuína, para ser uma igreja fervorosa, para ser uma igreja verdadeiramente forte. Embora o texto diz que, olha, você tem pouca força, os elogios de Jesus deixam claro que aquela igreja, mesmo tendo pouca força, era muito forte na presença de Deus, porque Deus somente para ela diz, olha, a porta aberta está para ti, eu estou colocando uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar, ninguém. Por que Deus estava abrindo a porta? Porque aquela igreja, mesmo com pouca força, estava guardando a palavra de Deus, e não estava negando o nome de Jesus. Isso chama a atenção pelo motivo de que muitas das vezes nós nos enganamos com os nossos olhos. Olha as outras cartas. Jesus vai dizer para um, olha, você tem a aparência de quem está toda pomposa, viva. Você está aí se achando que isso e aquilo. Mas olha, você é pobre, cega, nu. Aquela que se achava que era pobre, Deus diz, não, você é rica. É totalmente diferente da nossa ótica. Às vezes a gente acha que o exterior é a demonstração plena, embora a nossa conversão sim vai trazer frutos, mas as pessoas muitas vezes acham que o exterior, ensino geral, é a questão plena do resultado vamos assim dizer, da essência da espiritualidade da pessoa, quando não é. Por exemplo, esses judeus que estavam se opondo à igreja, que provavelmente era pequena, eram judeus que já vinham de uma grande história, por mais que não tinham aceitado a Jesus, eles tinham a Torá, eles tinham seus conhecimentos, eles tinham como contrapor ou indagar os cristãos. Vocês estão falando de Cristo, o que vocês têm? O que vocês têm para comprovar a sua fé? Se fosse perguntado para um judeu, ele vai dizer, ó, o mar vermelho está ali, isso está aqui, a montanha está lá. E para o cristão, o que o cristão tem? A não ser a palavra revelada do Evangelho a nós e o túmulo vazio, para a glória de Deus. Aleluia! Mas não é algo exterior. Por isso que bem-aventurado é aqueles que irão crer sem ter visto. E muitas vezes a gente se engana. E às vezes a gente cria uma imagem. A igreja tal, ou o irmão tal, ou a irmã tal. Por questão da exterioridade, daquilo que é visível aos olhos nu, de fora nosso, carnal. Às vezes a gente cria um pensamento. Ou, por exemplo, como muitas das vezes eu já fiz, em poder participar de alguns eventos e ver pregadores e eu dizer, nossa Deus, um dia eu quero ser igual àquele pregador. Porque você vê aquilo, ouve a mensagem, ouve Deus usando aquela pessoa, você cria por conta daquela visão exterior, de achar que fala assim, nossa, essa pessoa, ele é o santo. A mensagem de Deus foi diretamente ao coração dele. Mas nem sempre é assim. E eu tenho aprendido ao longo dos anos, irmãos, que tudo é Deus quem faz. E tudo é por meio da sua graça e da sua
misericórdia. Toda vez que você se aproximar de um homem de Deus, embora ele possa ser um homem cheio do Espírito, isso vai trazer frutos, isso vai trazer algo na vida dele diferenciada para influenciar os demais. E isso vai ser de grande bênção na sua vida. Mas eu tenho certeza, assim como muitos aqui já têm experiência, à medida que a gente caminha junto, a gente sabe que falha como eu e como você. Porque é um, é mulher, é carne, não recebeu um corpo glorificado, santo, incorruptível, não, ainda é carne. E quando chega para Filadélfia dizendo, olha, guardaste a minha palavra, já estava até fugindo aqui, de onde eu estava, guardaste a minha palavra, é exatamente isso, aos olhos daquele judeu. Quem que é essa igrejinha aí? Quem que é esses cristãozinhos aí? Quem que é esse povinho aí que está dizendo que Jesus ressuscitou, que isso, aquilo, desses judeus que estavam perseguindo, tá, irmãos? Porque aos seus olhos vai dizer, essa aí, eles acham que isso é o reino de Deus? Eles acham que isso é a verdade de Deus? Mas assim como eu já mencionei, judeu não é aquele que é na carne, isso está na palavra de Deus. Na circuncisão é aquele que é no Espírito, no seu coração, na transformação de vida. E aqueles cristãos da igreja de Filadélfia tinham essa transformação. Por quê? Com poucas forças. Falou, não, independente do que todo mundo estiver falando, ou das nossas dificuldades, eu não vou negar Jesus e vou guardar a tua palavra. O porquê a porta estava aberta para ela, irmão? Porque ela guardou a palavra, não negou o nome de Jesus. Se a gente olhar de trás, lendo de trás, é a mesma coisa do que dizer, para a porta de Deus se abrir para a nossa vida, a gente tem que aprender a guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Embora essa porta, em seu contexto, se a gente observar mais detalhado, vai se referir a uma questão de uma porta de evangelização, no sentido de uma missão, até porque da localização que essa cidade estava, que já era um ponto referencial, tem toda uma questão histórica. Mas não somente uma porta no sentido de missões, de ser uma igreja, uma referência, por ter guardado a palavra e não negado o nome de Jesus, mas uma porta também de salvação. E essa porta ela pode se aplicar na nossa vida de diversas formas. Porque quando a gente aprende a guardar a palavra de Deus, obedecer a Deus, não tem como o favor de Deus não vir até nós. Embora possa ter dificuldades, possa ter oposições, como foi no caso dessa igreja, a porta está aberta. E se estiver aberta, se foi aberta por Deus, ninguém fecha. Aí, como eu mencionei, fala a respeito dos da sinagoga de Satanás, no versículo de número 9. Aos que dizem judeus e não são, mas mentem. E por isso que também faz a referência de dizer que ele é verdadeiro. Aí ele diz, eis que eu farei que venham, e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Isso pode também não se aplicar naquele grande dia, em que muitas pessoas que disseram, esses crentinhos, isso e aquilo, que negaram a Cristo, que negaram a mensagem do Evangelho, naquele dia verá que estavam certos. Que Deus, com seu amor e sua graça, nos alcançou. Aí quando chega no versículo de número 10, está escrito, como guardaste a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardando a palavra de Deus, nós temos a porta aberta. Guardando a palavra de Deus, nós temos a proteção e o livramento de Deus. Como tu guardaste a palavra da minha perseverança, algumas traduções da paciência, eu também te guardarei naquele dia. E por isso que as Escrituras dizem que o nosso trabalho do Senhor não é em vão. A coroa, ela aqui representa na sua
Mas creio que todo mundo fica claro a respeito da herança, da vida eterna concedida por meio da graça de Cristo Jesus. A salvação, a vida eterna. Se a gente observar, volta comigo o capítulo de número 2. No versículo 9. Isso me chama a atenção, porque as duas igrejas que ela não tem a repreensão e a exortação de Deus, as duas perseveram na mesma coisa, a palavra de Deus. No versículo de número 9, capítulo 2 de Apocalipse: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Só que Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As duas igrejas que não receberam exortação, é mencionado, vamos assim dizer, os judeus da sinagoga de Satanás, e é mencionado a respeito da sua perseverança, seja uma em meio à tribulação, perseguição, ou seja a outra, com a sua pouca força, mas ambas são elogiadas por Deus. Por quê? Porque guardaram a palavra. E por isso que é de extrema importância o ensino da palavra, e a gente aprender não somente a ouvir pregações, mas a de fato a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? A palavra de Deus ela não somente trará o benefício de nós conhecermos mais a Deus, porque é a autorrevelação do Criador, mas ela trará sobre nós o fortalecimento daquilo que a gente crê e professa. Por exemplo, uma pessoa ela pode orar muito, mas se ela não buscar conhecer a Bíblia, ela pode orar de uma maneira errada, porque ela não estará conhecendo Deus a quem ela está se dirigindo. Como é que a nossa oração ela se aperfeiçoa em Deus? Quando a gente conhece o caráter de Deus e aprende a conhecer mais de quem Ele é e como Ele trabalha. A nossa oração ela é cada vez mais aperfeiçoada pelo conhecimento da palavra. Então a palavra ela é muito importante em todos os aspectos da vida cristã. Não é simplesmente porque é as Escrituras, a revelação de Deus, não. É porque nela está todo o centro daquilo que a gente precisa. Cristo. Você quer conhecer Cristo no Antigo Testamento? Se você buscar conhecer mais, você vai ver que até no Antigo Testamento Cristo está lá. A graça de Deus está lá. O amor de Deus está lá. O perdão de Deus está lá. É por isso que muitas das vezes, como eu mencionei, tem pessoas que podem orar muito, os irmãos. Orar muito. Ser fervoroso na oração. Mas parece que você olha para a vida do irmão e fala: não, mas alguma coisa estranha. O irmão ora que ora, ou a irmã ora que ora, mas alguma coisa parece que não vai, parece que não, o avanço da sua oração não está acompanhando a sua vida, sua conduta, sua maneira de ser, de agir, em tudo. Por quê? Falta o conhecimento da palavra. A palavra é de extrema importância para a nossa vida. Guardar a palavra não simplesmente significa a gente conhecer o texto. Eu vou dar um exemplo, e eu quero que os irmãos abram comigo Salmos, capítulo de número 19. Eu vou dar um exemplo prático disso que eu acabei de mencionar. Já que também é um culto de jovens, dirigir essa palavra agora, principalmente aos jovens. A mim também. Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 9. Está escrito assim:
Como purificará o jovem o seu caminho? O que o texto diz? Observando conforme a tua palavra. Salmos, capítulo de número 19, versículo 119. Perdão. 119, versículo de número 9. 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Jesus, ele diz em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Por onde vem a santificação, irmãos? Pela palavra. Você entende que a palavra, guardar a palavra, não se refere simplesmente a ter uma porta aberta. Não se refere simplesmente a ter a proteção de Deus. Não se refere simplesmente a conhecer Deus. Se refere a tudo que nós fazemos como cristão. Por isso a importância de guardar a palavra. Aí o que o salmista vai dizer depois? Versículo 11, do mesmo Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra... Ele está querendo dizer o quê? Eu guardei no meu coração. Porque não adianta a gente conhecer o versículo que diz: o pecado não terá domínio sobre vós, se ele não estiver enraizado em nós. Ele não terá sua eficácia. A palavra de Deus, ela tem vida quando ela de fato penetra a nossa alma de uma maneira profunda, que não simplesmente a gente conhece o que está escrito, mas a nossa alma entende aquilo de uma tal forma que aquilo nos transforma. Aleluia. E eu oro assim hoje para Deus. Tem muitas passagens que eu falo: Deus, me ensina a essa passagem, ou esse versículo, de fato está no meu coração, para eu viver isso. Porque enquanto ela não estiver enraizada na alma, no coração da pessoa, dificilmente ela vai ter a sua eficácia. E por isso tem a passagem, a parábola a respeito das sementes. E quando ela cai na terra fértil, aí ela frutifica. Aí ela dá fruto. Se ela só caiu no meio do caminho, você ouviu, passou, veio o inimigo, arrebata, leva. Aquilo que você ouviu hoje, esqueceu amanhã. Não gerou nada. Ou vem, mas não tem raiz, ou seja, não tem a firmeza na palavra. Aí os cuidados da vida, os espinhos, as dificuldades, a falta de firmeza, de raiz na palavra de Deus, faz também com que a palavra fique frutífera, não dá fruto. Como é que ela produz fruto? Quando ela de fato é guardada e cai na terra fértil do nosso coração. Esse é um dos exemplos. Que não é simplesmente guardar a palavra no sentido: então vou guardar a palavra para ter uma porta aberta. Não, irmãos. Sai daqui com uma mente de uma igreja igual Filadélfia. Independente se eu tenho pouca força, muita força, ou o que eu tenho, eu nada sou, eu sei que Deus tudo é. De uma coisa eu sei: guardar a tua palavra na minha vida é a essência para eu viver no caminho do Senhor. Guardar a palavra do Senhor é o que vai fazer eu crescer mais na presença dEle. Não crescer mais na presença dEle no sentido de me engrandecer, não. Mas no sentido de cada vez mais me humilhar e conhecer esse maravilhoso Deus que a cada dia se revela a mim por meio da sua palavra. Guardar a palavra de Deus é algo extremamente importante e que nós precisamos fazer. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando a tua palavra. Se você tiver um tempo na sua casa, você lê o Salmo 119 inteiro, se puder. Vai falar muito palavra, 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 palavra. Vivifica-me, Senhor, na tua palavra. Fortalece-me, Senhor, na tua palavra. Tudo palavra, 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 palavra. São poucas vezes que não, praticamente quase todos os versículos é mencionada a palavra. Seja a palavra, a lei, testemunho, é citado. Isso se dá a grande importância da palavra de Deus na nossa vida.
Aí o texto prossegue dizendo: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí eu gostaria de chegar nesse ponto. Falei a respeito da palavra, Filadélfia guardava a palavra, mas e nós? O que nós temos guardado? O que nós temos no nosso coração? Eu meditando sobre esse texto, e confesso que eu fiquei lendo e pesquisei alguns autores, alguns pastores também, que eu gosto de assistir, vi tudo tal, mas algo ficou me cutucando, incomodando. De fato, Filadélfia guardou a palavra, mas algo veio no meu coração dizer: mas o que nós temos guardado? O que está no nosso coração? O que nós temos guardado durante todo o decorrer da nossa caminhada de fé? Qual é a palavra de Deus? Tenta trazer na sua memória, que mais marcou e até hoje está guardada no teu coração. Qual foi a experiência que você teve com Deus, que foi um marco na sua vida e até hoje te dá força para vencer? O que é que está guardado no teu coração? O que você tem guardado? O que eu tenho guardado? Filadélfia guardou a palavra com pouca força. E eu meditando nisso, eu comecei a ver a minha vida e ver a igreja como um todo. Às vezes a gente guarda tantas coisas, mas não a palavra. A gente guarda a fofoca do irmão, a gente guarda as mágoas das pessoas que nos feriram, a gente guarda muitas das vezes palavras ditas das pessoas que nós mais amou, cuidou, às vezes até, e a pessoa foi e nos prejudicou. Às vezes guardamos coisas no nosso coração que, ao invés de deixar a porta, vamos assim dizer, aberta para o avanço e o progresso na fé, faz com que a porta se feche. Eu sei que não tem nada a ver com o texto em si, mas eu fiquei meditando muito nisso. E gostaria de trazer essa palavra para a igreja. Tudo aquilo que estiver guardado no teu coração, que não seja a palavra de Deus, que foram palavras de homens, que foram palavras lançadas muitas das vezes de maldição, palavras que foram lançadas que te feriu, que te entristeceu, que deixou marcas em você. Eu quero te dizer: lance fora. Não guarde isso. Perdoe. Libere perdão. Lança fora. Se tem alguma coisa que você precisa guardar, é a palavra. Do resto, lança fora. Já se passou quanto tempo? Ainda remói, machuca, fere. Lança fora. Aleluia. Pura magaçunda da base. Aleluia. Glória. Perdoa. Aleluia! Perdoa. Lança fora. Enquanto aquilo que é tropeço estiver no nosso coração, irmãos, aquilo que fica cutucando ali, sabe, é como se fosse aquele obstáculo, você quer prosseguir, mas não vai, e você sabe o porquê. É aquilo que ficou guardado no coração que não deve. Lança fora. Glória. Perdoa. Mas eu não consigo. Eu lembro de uma vez que eu tive essa experiência. Uma pessoa me disse: mas eu não consigo perdoar. Eu falei: mas que bom, já é o começo. Pelo menos perdoa. Você já sabe. Você já conhece o que está dentro do seu coração. Você sabe que isso te feriu a tal ponto que você mesmo está dizendo que você não consegue. Isso é algo ruim, mas é algo ao mesmo tempo bom. Então lance isso diante de Deus. Deus, eu não consigo, mas me ajude com a tua graça. Porque Jesus, ele disse para nós amarmos o nosso inimigo. Você acha que amar o nosso inimigo, bem dizer ele e não maldizer, é algum amor carnal seu? Irmão, se for com esse seu pensamento, essa sua interpretação, você nunca vai viver isso. Porque a Bíblia fala do fruto do Espírito Santo.
o amor, a alegria, porque são características vindas de Deus, em momentos que a gente precisa, frutos do Espírito da alegria. É no momento de escassez, eu não tenho nada, estou na miséria, estou na pobreza, mas eu ainda glorifico a Deus porque eu tenho saúde, tenho vida, tenho minha família e me alegro no Senhor. É uma alegria que não é uma alegria que vem de um ato carnal. Eu comprei um carro, estou feliz. Não é esse tipo de alegria. Porque os cristãos estavam alegres mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo lançados nas prisões, louvavam a Deus, Paulo e Silas. Pense, irmãos, você ser levado para a prisão. Muitos cristãos vão estar indo, misericórdia, Deus, eu faço a tua vontade, ainda sofro isso, meu Deus, misericórdia. Falta de conhecimento. Porque aqueles que de fato viverem a verdade, irmão, você pode ver na Bíblia, vão ser perseguidos. Ai Deus, quando eu escolho fazer aquilo que o Senhor pede, só acontece coisa ruim. Lembra que eu citei José? Fugiu da aparência do mal, fugiu da prostituição e é lançado na prisão. É essa alegria, uma alegria que não é da carne. O amor, você acha que é um amor da carne, irmão? É esse amor, o fruto do Espírito. Ao ponto que faz você olhar o inimigo e não maldizer. Eu vou orar, vou interceder por ele. Por que você está fazendo isso? É porque a sua carne quer? Não. É porque o Espírito do Senhor está me dando graça, até mesmo para orar por aqueles que me maltratam, que me prejudicam, que me caluniam, que me difamam. Fruto do Espírito, irmãos, é de Deus para nós. Não é uma característica que nós temos, não é a nossa alegria, não é o nosso amor, não é o nosso domínio próprio. É aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Então o que nós temos guardado? Quando os jovens louvaram o louvor aqui, falou a respeito de deserto, comecei a chorar muito ali. Deus fez me lembrar de uma experiência que eu tive quando eu reconciliei com o Senhor. Falava de deserto, falava de tantas coisas no louvor, e Deus foi falando no meu coração muito. E eu comecei a chorar como uma criança. Há muito tempo eu não chorava assim, irmãos. E eu lembrei de uma experiência que eu tive com Deus. Aí eu falei, é isso que eu tenho que guardar. E sempre ser de motivação para olhar em frente. Quando eu me reconciliei com Deus, eu estava passando por um momento tão difícil na minha vida, que eu estava muito mal. E eu falei, eu volto para Deus e as coisas estão assim, estou vivendo isso. Aí, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Uma pessoa que não fazia parte do meu convívio social, uma pessoa que não era da mesma cidade que eu, uma pessoa que estava distante. Uma pessoa disse assim, olha, minha irmã teve um sonho com você. Eu falei, nossa, eu nem conheço essa mulher, minha mulher saiu comigo. E ela falou isso, ela viu você estava no meio de um deserto muito grande. Quando ela olhava o seu rosto, ela via o seu rosto, mas via o rosto de uma águia. Mas a sua cabeça estava cabisbaixa, estava baixa, muito abatido, triste, cabeça para baixo. Ela olhava, eu acho que é ele. Não é ele, não é uma águia, não é ele, é uma águia. De repente uma voz veio do céu e disse assim, uma águia nunca deve ficar de cabeça para baixo, porque senão ela não sai do lugar. Olhe reto e para cima, aos céus. Quando eu tive essa experiência com Deus, isso já faz mais de 8 anos. Bem mais, uns 9 anos para mais. Aquilo me fortaleceu muito. E desde então eu comecei, em todo momento de dificuldade, lembrar, não, se eu ficar olhando para baixo, se eu me prostrar em meio a essa prova, a esse deserto, eu não vou sair do lugar. Eu vou olhar para o alto, para cima, para aquele que é o autor e consumador da minha fé. E eu fui vivendo com isso, irmãos, guardado no coração. Mas eu já havia esquecido. Quando louvou o louvor aqui, deu aquele estralo. Deus falou, olha, está vendo esse momento que você está passando? Você devia ter lembrado daquilo que
que você tinha guardado. Porque é isso que vai te dar força. Deixa eu só dar mais um exemplo para finalizar. Davi, irmãos, quando encontrou Golias, o que ele tinha guardado no teu coração? O que ele tinha guardado no coração? As experiências. Chegou diante de Golias. Deus abençoe, Pedro. Chegou diante de Golias. Ele disse: quem que é esse circunciso aí? Está afrontando o povo de Deus. Ele vai e fala: esse menino aí tá meio assim, vamos levar ele lá para Saúl, vamos só dar um corte nele, né? Já tira ele do cavalo, tá um menininho, nem guerreia, nada. Aí ele chega lá de Saúl e diz: não temas, olha, o teu servo vai pelejar contra esse gigante. Aí ele diz: mas você, Davi, você é garoto, esse menino aí é guerreiro desde a sua mocidade. Além de ser gigante, já tinha experiência. Mas esqueceu que a experiência que o outro tinha era carne, era terreno. A experiência que Davi tinha, mesmo sendo garoto, novo, que ninguém dava nada, eram experiências com Deus. Por que ele disse? O que ele disse para Saúl? O teu servo estando apacentando as ovelhas. Veio o leão, veio o urso. O que ele fez? Ele lutou. Ele venceu. Ele matou aquele leão, matou aquele urso. Mas foi tudo isso pela força do seu braço? Não. Porque ele testifica dizendo para Saúl: assim como Deus me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar da mão desse gigante. E por isso quando ele chega diante do gigante, o que ele fala? Eu não vou contra ti com espada e com lança não. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Guarde as experiências que você teve com Deus, porque elas vão te fortalecer a vencer obstáculos e dificuldades à frente. Lembra daquilo que você já viveu com Deus. Porque, irmãos, não é sempre que a gente vai viver toda semana, a gente está vivendo sobrenatural, não. Então aquilo que você teve de experiência e ainda terá, guarde. Davi tinha no seu coração: não, eu sei que quem me livrou e fez eu vencer aquele leão, aquele urso, foi o Senhor dos exércitos. Por isso que ele era esperto, não esperou nem chegar perto, já lançou a pedra. Porque ele sabia: não é na minha habilidade o que eu faço, essa pedra vai à mão de Deus, Ele vai colocar esse gigante por terra, por causa da sua experiência com Deus. Então guarde a palavra, irmão, guarde a experiência, guarde a fé. Paulo, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então guarda a palavra de Deus. A igreja de Cristo, que naquele grande dia, não deu tempo, mas naquele grande dia fala que será uma coluna, no caso aqui de Filadélfia, será coluna no templo, no santuário do Senhor. Filadélfia era uma igreja que estava numa localização que tinha muito terremoto, ela já havia até mesmo sido destruída. Era o mesmo que Deus queria dizer para eles: olha, não se preocupe, lá não vai ser nada abalado, vocês serão firmes, estarão na presença do Pai, vos darei um novo nome, escreverei o meu nome em vocês. E quando fala de escrever o nome, a gente sabe que na Bíblia o nome tem uma representação muito grande da característica e do caráter da pessoa na Bíblia. Então quando Deus fala: vou escrever meu nome para vocês, é aquilo que depois Paulo vai mencionar a respeito da transformação que nós teremos. Esse corpo corrompido será transformado, a gente não vai ficar com essa carne aqui não. Teremos um corpo glorificado assim, vamos dizer, incorruptível, sem pecado. E assim como Ele é, nós o veremos. Isso tudo para quem guardará a palavra. A fidelidade à palavra de Deus é a chave da vitória da igreja. Não são os métodos que muitas das vezes a gente pode adotar, embora ajuda. O essencial é a palavra. É guardar a palavra, é viver a palavra, é cumprir com a palavra, é a palavra. Foi assim com a igreja, porque os métodos ele pode variar de lugar para lugar. O método usado para tal cidade não vai ser mesmo usado para outra, por uma instituição ou por outra vai ser diferente, não tem como. Cada cultura é uma cultura, cada tempo é um tempo.
E a gente vive em constância mudança. Mas a coisa principal que ela não muda é a palavra. Por isso, sempre guarde isso. Em todo esse tempo que eu tenho estado aqui, eu vejo que tem frisado muito a respeito da palavra. E eu vi que é um ministério comprometido com a palavra. De preservar isso. Não, a palavra, palavra, palavra. E guarde isso, irmão. Zere por isso. Porque poderia ter muitos, assim como tem nos dias de hoje, infelizmente, simplesmente falando de coisas para satisfazer o ego das pessoas e não leva elas ao conhecimento da palavra. Pode trazer um êxtase assim, na hora, mas não vai transformar a vida. A transformação de vida vem por meio da palavra. Aleluia! Então que a igreja possa guardar isso. E principalmente, irmãos, se tem algo no teu coração guardado, lança fora, perdoa. Libera isso. Não guarda não. Isso só prejudica. É fácil? Não é. Mas com a ajuda de Deus eu sei que eu e você conseguimos. É por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja ter abundância, falta, o que for. Porque é Deus quem faz tudo. Amém? Então guarde a palavra, guarde a tua fé, guarde as experiências que você já teve com Deus, principalmente as experiências que você já teve, lembre delas como um marco para você enfrentar desafios que virão ainda. E você lembrar aquilo que Deus já fez e saber que Ele também fará no hoje e fará no amanhã, porque Ele não muda, Ele é Deus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão Wesley por deixar Deus usar a sua